Bom dia! Estamos aqui no Rio de Janeiro novamente. Meu nome é Stephanie Tonda, eu sou repórter do Startups aqui na cidade maravilhosa, muito melhor do que São Paulo. E estamos aqui com o Richard da MSW. E a gente estava comentando aqui nos bastidores que o pessoal tem dificuldade para entender o modelo da MSW, o que vocês fazem. Então, antes de tudo, queria que você explicasse um pouquinho como é que funciona a gestora. Bom, Stephanie, obrigado pelo convite. Um prazer estar aqui com vocês na minha cidade, no Rio de Janeiro. Bom, a MSW é uma gestora de Venture Capital. A gente é especializado em fundos que têm grandes corporações e a gente trabalha em dois modelos, né? Ou o modelo, que é um modelo que a gente desenvolveu, chamado multicorporativo, onde a gente traz mais de uma corporação, cada uma com a sua tese, e investe de acordo com o que cada uma dessas corporações tem como tese de inovação. Então, a tese dos fundos viram, né? Desse fundo ele é um fundo multitese, de acordo com o que cada corporação deseja. E tem um modelo proprietário também, onde a gente investe única e exclusivamente com o interesse daquele cotista específico, que é uma corporação só, né? Esse é um fundo clássico, tradicional de corporate VC. Né? Então, a gente é uma gestora especializada nisso, e acho que a outra especialidade nossa é que a gente gosta do early stage. Né? A gente tem bastante intimidade com esse momento da empresa, onde ela fez uma primeira captação institucional, está começando a conquistar seus primeiros clientes e tem uma série de desafios aí nessa maratona que é empreender. Bacana. E como é que é para a empresa investir no early stage? Eu imagino que seja que, assim, na minha cabeça, uma empresa ela quer já investir numa startup em que ela consiga aproveitar alguma coisa, né? Qual a diferença do early stage para uma corporação? Então, essa é uma das razões até pela qual a gente recomenda, né, que quando a corporação vai investir em startups, que de alguma forma seja com um gestor profissional. Tá? E a única coisa que a gente sabe em relação ao negócio de uma startup early stage é que muita coisa vai mudar. Né? Então, a empresa vai pivotar, às vezes um founder vai sair, vai perder um contrato. Então, assim, uma série de coisas vão acontecer que não necessariamente as corporações querem lidar com isso como investidores. Né? Então, a gente recomenda, assim, até que num primeiro momento, ou até quando a corporação começa a fazer investimento em startup, que seja através de gestores que estão habituados com esse tipo de situação e porque a nossa vida, né, como gestor de Venture Capital, é isso, é viver a vida de um empreendedor, de uma startup que está lá no seu começo de jornada e que vai ter, né, uma série de desafios pela frente. Então, assim, acho que a gente está num estágio, né, a gente costuma investir em estágios seed e série A. Né? Esses são os estágios mais críticos de uma startup e que muitas vezes vai precisar de muito mais do que recursos financeiros para tirar do chão. Né? E essa aí, você não perguntou, mas já entrando, essa é a grande beleza do modelo de Corporate Venture Capital, né? Que a gente como investidor, a gente consegue trazer não só o recurso financeiro, mas como o apoio das grandes corporações para desenvolver essas startups e fazer com que elas cresçam. Né? Sim, e aí você divide o risco também com outras empresas, né? Com certeza, eu acho que no modelo multicorporativo, né, quando a gente escolhe startups de acordo com cada uma dessas teses, muitas vezes a gente vê startups que a gente escolhe, às vezes, por causa do desejo de uma corporação desse fundo, mas, ao mesmo tempo, essa startup ela vai ter sinergia com outros cotistas do fundo. E aí é muito bacana de ver isso acontecer quando você tem, no Fundo 2, a gente tem muitos exemplos como esse. A gente escolheu um investimento e acabou que essa investida está trabalhando com 3 cotistas do mesmo fundo, né, que é o Multicorp 2. Então, a gente vê casos assim acontecendo, o que é muito vantajoso para a startup poder ter relação com comercial, muitas vezes, com essas grandes empresas. Né? Então, isso, boa parte das vezes, né, para uma startup que está nesse estágio, às vezes o contrato com uma grande corporação é o que chancela e valida a sua solução. Né? Então, isso às vezes é mais importante até mesmo do que dinheiro, porque não estou dizendo que dinheiro não é importante, sem dúvida, né, acho que é muito necessário, né? Mas o selo de uma grande corporação, né, que
além de investir, que já é muito, né, ainda contrata essa solução para, de alguma forma, atender a uma demanda interna dessa corporação ou para clientes seus, não tem chancela melhor que essa. Né? Essa é a melhor chancela que uma startup pode ter. Bacana. E aí o grande assunto do momento, ultimamente, foi a quebra, né, ou enfim, o fim do CVC da Braskem, da Oxygen. Isso gerou, enfim, um certo pânico nesse mercado, as pessoas pensando o que está acontecendo com o CVC. Queria que você me desse a sua perspectiva, né, já que vocês são especialistas nesse assunto, como que você enxerga? A gente tem a expectativa da Petrobras lançar o fundo dela, né, que foi anunciado no ano passado. Como que você vê esse ano para esse mercado? Assim, a gente está sempre otimista, né? Para você empreender nesse negócio, você precisa ser otimista de alguma forma, né? Em qualquer setor no Brasil. A gente considera que esse ano é um ano positivo, né? O business de venture capital, né? não necessariamente de corporate VC, mas o corporate VC ele é como se fosse um subproduto, né, do venture capital. Bom, o negócio de corporate venture capital, ele é um negócio de longo prazo, né? Então, a gente entende que corporações, elas estão mais habituadas são curto-prazistas, né? Assim, a corporação lança um produto, quer ver o negócio funcionando, rodando no dia seguinte. Não tem esse negócio de sentar e esperar. Né? Minha empresa de capital aberta, né, tem que apresentar o resultado a cada 3 meses ali. Né? Então, assim, não existe essa paciência, né, que investidor de venture capital tem. E o CVC, ele nada mais é do que uma ramificação, né, ou seja, ele é um subproduto do venture capital, ou seja, é um negócio de longo prazo. Né? A gente acredita que ocorreu essa situação atual é comum de acontecer nesse mercado, né? Porque muitas vezes troca CEO, alguém, né, do conselho tem uma visão diferente, né? E aí, de novo, como corporações elas tendem a serem mais curto-prazistas, e como o business de CVC ele é um negócio de longo prazo, às vezes dá esse conflito mesmo, né? Mas a gente está muito positivo, muito otimista em relação às perspectivas para frente, né? Porque se você analisar o histórico de CVC no Brasil, é muito novo. Então, assim, existe CVC, e a gente pode falar com um pouco de propriedade, porque a gente foi pioneiro nesse negócio no Brasil. A gente está fazendo agora 10 anos, né? A gente fez 10 anos agora recente, vai fazer agora, efetivamente, 10 anos e 25 de histórico com fundo, né? Nosso primeiro fundo está chegando no término, então, assim, é muito novo. E você ainda tem muitas corporações que vão, como o exemplo que você citou, que vão começar a fazer corporate venture capital num ciclo longo, né, de 10 anos. Os ciclos são de 10 anos. Então, assim, a gente é muito otimista e a gente está vendo que isso realmente, assim, para essa indústria amadurecer e para ela realmente crescer, vai precisar que aqueles investimentos que foram feitos lá em 2016, 2017, voltem, né, para as corporações. E tem o que a gente fala de dar o retorno financeiro. O que vai retroalimentar essa indústria é o retorno financeiro. Ainda que corporações, quando elas começam a fazer CVC, o objetivo inicial é olhar o estratégico, ou seja, eu só quero investir em negócios que, de alguma forma, eu vou ter algum ganho estratégico, seja porque eu vou oferecer aquela solução para um cliente, seja porque eu vou co-desenvolver alguma coisa com aquela startup. O que a gente entende que faz com que esse negócio seja perene para uma corporação é o retorno financeiro. E a gente vai começar a ver isso, a gente espera, né? Agora, assim, nos próximos anos. Quando esse retorno financeiro começar a acontecer, isso vai começar a retroalimentar a indústria, né? Então, assim, a gente está só no início dessa jornada da indústria e a gente é bem otimista em relação à continuidade. Né? Sim. Este episódio é um oferecimento do Registro.br. O Registro.br oferece segurança, estabilidade e suporte para o domínio da sua startup. Você pode riscar onde quiser, menos no seu domínio. Registre o seu .br e fique tranquilo.
Eu lembro na primeira entrevista que a gente fez, você e seu sócio, vocês comentaram que o CVC ele não depende tanto das condições macro, né, mas muito desse apetite por inovação das empresas. Como que está esse apetite? As empresas elas estão buscando essa inovação? Então, a gente entende que assim, as empresas nunca vão deixar de inovar, né? Assim, acho que inovação é a agenda, talvez uma das mais assim, pautadas em conselhos, né? Eu diria que a joia da coroa hoje, assim, a ferramenta, se pegar um toolkit de ferramentas de inovação para uma corporação, tem uma jornada, assim, as corporações às vezes começam com um programa de aceleração, fazem um hackathon, faz um programa de scouting, tem uma série tem um hub de inovação, tem uma série de ferramentas que as corporações têm, as áreas de inovação possuem para trabalhar a inovação, né? Além do óbvio que é pesquisa e desenvolvimento, né, P&D. Eu estou falando mais até de inovação aberta, inovação externa. E o que vem acontecendo é que a gente acredita que o Corporate VC, né, o Corporate Venture Capital, ele é a joia da coroa, né? Assim, ele o que, de certa forma, consolida essa relação entre corporações e startups no seu estágio mais maduro e pleno que tem, né? Não à toa, ele também é difícil, não é um business, né? Porque, geralmente, para você fazer uma aceleração, para você fazer um programa de scouting, um hackathon, você vai contratar um prestador de serviço que vai fazer isso, né? E vai selecionar startups, e vai ter uma POC e tal. Isso está num determinado nível de dificuldade, né? Também não é simples. Agora, a complexidade de investir como minoritário mexe com outras coisas dentro de uma corporação, né? Então, por isso que a gente diz que é o estágio mais maduro que existe numa relação entre corporação e startup, por isso que a gente gosta de dizer que é bom que tem um gestor nessa hora, né? Porque, de novo, a nossa vida é de viver investimentos, carteiras de investimentos minoritários, né? Em outras palavras, a gente vive muito profundamente a relação com os empreendedores, né? A gente entende o que é a vida de um empreendedor. E a corporação, ela tem uma outra jornada, ela tem um outro timing. O business da corporação, ainda que seja por mais maduro e sofisticado que seja, o business dela não é corporate venture capital. É outro. É vender celular, é vender alguma coisa na saúde, é vender crédito, é vender são outras coisas, né? Então, assim, são negócios que exigem competências distintas, né? E acho que o que a gente faz é muito complementar e dá muito apoio nessa hora para as corporações que querem fazer CVC. Uhum. Eu escuto muito sobre a velocidade, né? Que as startups têm uma velocidade que é diferente da velocidade do desenvolvimento dentro das corporações. Quais são as principais dificuldades que você encontra? Outro dia, alguém me perguntou sobre o que achava que as startups precisavam ter muita governança. Não tem uma polêmica, né? E aí era alguém que queria uma dica de como implementar a governança nas startups de early stage, desde o começo, com uma série de acordos. Assim, eu acho que startups, quando começam, elas não podem ter muita governança, né? É óbvio que é muito importante que tenha um acordo entre os founders, que eles entendam o papel de cada um, né? E principalmente quando a gente investe num negócio desse, a gente traz uma governança forte, né? Porque a partir do momento que a gente investiu, a gente vai, de fato, né, trazer um conselho, muitas vezes consultivo, às vezes a gente vai para o conselho de administração, quando a empresa já é uma SA e já está... Essa é outra importância de ter um gestor, né? Isso. Trazer um pouco de governança e organização. Agora, voltando no tema, assim, eu acho que no começo, na origem, se começar a engessar muito, esse tipo de coisa funciona muito bem para grandes corporações, né? Agora, para uma startup em que os fundadores precisam ter a liberdade para se mexer muito rápido e pivotar e botar produto no ar e testar, fazer, né? Isso, se você começa a engessar muito como investidor, você está atrapalhando, você não está ajudando, né? Então a gente tem que dar
eu costumo dizer que muitas vezes o que a gente dá não é dinheiro, né? O que a gente faz, a gente dá coragem. É verdade, porque é alguém que, assim como, do mesmo jeito que quando a gente tem, por exemplo, né, um Banco do Brasil que faz um fundo com a gente, uma Embraer, uma Baterias Moura, né, quando eles, né, uma BB Seguros, quando eles nos provém com recursos para a gente fazer, né, tocar os programas de CVC deles, isso dá coragem para a gente. E isso passa. Né, e a gente, quando escolhe um investimento para alocar 2, não importa a quantia, 200, 500, 5, 10 milhões, né, quando o empreendedor recebe esse cheque, ele fala, caramba, é mais alguém que acredita na minha ideia. Não, isso deve acabar trazendo uma governança também, né? Porque como empreendedor, você sabe, nossa, eu tenho que prestar contas aqui para uma Baterias Moura, para uma Embraer, claro, isso traz um senso. Naturalmente, assim, só o processo de diligência, como a gente tem, né, investidores institucionais, todos os nossos investidores são institucionais, naturalmente já o processo de diligência já demonstra o que vai ser o dia a dia, né? E, de novo, não é, a gente entende que quanto mais livre o empreendedor tiver para criar, para desenvolver, para chegar perto do cliente, conversar com o cliente, melhor. Uhum. Né? É óbvio que a gente está muito próximo até, né? A gente gosta muito de dizer isso. Assim, a gente não acredita muito em investimento onde você investe em 300 startups e lança sorte. Né? E, pô, tem muita gestora que acredita nisso como estratégia. Né? Eu vou espalhar, uma vai pegar alguma coisa que vai dar certo. E tudo bem, pode ser que funcione. E quando eu digo que a gente não acredita, não quer dizer que não funciona. Não é a nossa filosofia. Né? A gente gosta de estar perto. Então, assim, normalmente, quando a gente investe, a gente gosta de estar ali no conselho, né, de conversar, de estar próximo. A gente realmente o que a gente chama de ajudar no company build, né, da startup. Então, para nós, esse momento, né, em que a startup recebe um recurso, né, de um fundo institucional é muito precioso e precisa ser cuidado. Né? Sim. E a gente falou um pouquinho sobre o mercado, mas sobre a MSW especificamente, quais são os planos para esse ano? Vocês pretendem investir em quantas empresas? Então, a gente está fazendo investimento por 2 fundos, essencialmente, ou seja, pelo fundo do Banco do Brasil, que é o BB Ventures, né, e nesse fundo a gente escolhe negócios que sejam inerentes que estejam de alguma forma alinhados à estratégia de inovação do banco. Então, a gente olha fintech, agritech e govtech, né, então cheque seed série A, e negócios que venham de alguma forma desenvolver a jornada digital do cliente do banco. A gente acabou de fazer um investimento recentemente, não vou dar spoiler, mas vamos anunciar em breve com esse fundo. E o Multicorp 2, onde tem, né, a Embraer, a Baterias Moura, a BB Seguros e a AG Rio, que é a agência do Estado do Rio de Janeiro, a gente ainda está fazendo investimentos. Então a gente gosta de negócios que estejam ali na área de energia, aeroespacial, negócios que tenham a ver com autonomia. Né? Então, assim, esse fundo Multicorp 2, a gente investiu em 3 empresas que são de alguma forma, tão conectados com esse mundo de robôs autônomos. Né? E acho que é até uma grande tendência que a gente está vendo. A gente fez isso lá em 23. Né? Então, assim, a gente ainda está, nesse fundo 2, a gente ainda está investindo e está trazendo cotistas novos, corporações que queiram não só estarem próximas do portfólio, né, que são 6 empresas, né, que a gente é suspeito para falar, é óbvio que a gente gosta muito, né, mas, ao mesmo tempo, poderem investir de acordo com as suas teses. E a gente possivelmente deve, né, até o final do ano, a gente está vendo a possibilidade de lançar um fundo novo. Né? Então, estamos estudando algumas teses. Como é que seria esse fundo novo? Então, a gente não tem muita informação ainda, né? mas a gente está estudando algumas teses que a gente entenda que possa ser vertical, transversal para muitas corporações. Né? A gente, assim, a nossa essência é essa, né, Stefano? A gente aprendeu e a gente gosta de lidar com esse mundo das corporações que precisam, de alguma forma, e estão buscando investir em startups. Então, assim, esse é o nosso viés natural. Né? E a gente
vai continuar com essa pegada. Talvez a gente mude um pouquinho, né? A gente também gosta de inovar, mas a gente vai continuar com essa pegada, captando incorporação, né? E no early stage, seed, série A, a gente está estudando algumas teses, né? Talvez seja um fundo um pouco mais voltado para alguma tese específica, né? Legal. E a gente tem visto algumas startups também encerrando suas atividades esse ano. A gente chegou a brincar numa newsletter que era o ano aí de Xangô, o ano da justiça. Como é que você está vendo esse mercado? Como é que está a qualidade das startups? A gente conseguiu passar já pelo inverno, ou o inverno agora que chegou mais forte? Então, eu ainda acho que muitas empresas do late stage, né, ou seja, que fizeram cheques série B em diante, que captaram num valuation muito alto, né, e que ainda queimam muito caixa, eu acho que essas empresas vão continuar tendo dificuldade, né, se elas não encontraram uma forma de tornarem os seus negócios lucrativos, ou seja, o cara não depende única e exclusivamente de recurso de investidor para viver, ou seja, são sustentáveis, né? Sustentável na palavra, financeiramente sustentáveis, né? Essas empresas vão ter dificuldades. Eu acho que ainda existem empresas que estão, de certa forma, vivendo esse momento. Esse reflexo dos valores inflados. De 22, né? 21, 22. Ainda vamos ver isso. Eu acho que ainda tem para acontecer, possivelmente, empresas que ainda vão passar por esse desafio. Por outro lado, eu acho que o momento que a gente passou acho que é uma questão até de maturidade do ecossistema como um todo, tanto do empreendedor quanto principalmente do investidor, né? Porque ainda existe uma crença da questão do crescimento a qualquer custo, tá? Mas isso não é benéfico, isso é ruim, né? Assim, então, pelo menos assim... startup é um negócio também, né? Negócio, né? Então, eu acho que assim, por quanto tempo, num cenário onde você tem né, as condições macroeconômicas a favor, onde você tem excesso de liquidez, né? Estou falando do cenário de 21, né, 22 um pouquinho. Juros baixinhos. Juros baixos, né? Aí tudo pode. Mas quando a maré baixa, né, fica muito difícil para aquelas empresas que não se planejaram e não olharam em algum momento como que aquele negócio vai dar dinheiro, vai parar de pé, né? A gente, quando investe numa empresa, normalmente a gente faz junto com o empreendedor, a gente constrói um business plan em que o nosso dinheiro que a gente vai colocar lá, ele provavelmente vai levar aquela empresa a break-even, né? Porque a gente não gostaria que essa empresa ficasse muito dependente ainda de recursos de terceiros. Agora, é natural que, às vezes, o mercado... você nunca vai acertar o time, é difícil acertar... Nunca não, é difícil acertar o time. Então, assim, às vezes você faz planos e vê que os planos não... então, aquela demanda que você achava que vinha no mercado não veio, né? Então, aquele produto que você achava que ia ser espetacular não vendeu. Então, assim, você precisa alongar, né? Então, aí as empresas, os bons empreendedores, o que eles fazem? Eles se ajustam. Tem empreendedores que acostumaram com bonança, né? É verdade, eles não se ajustam. Eles veem como solução uma nova rodada de captação. Porque como eles conseguiram lá atrás, não adianta, é ser humano, né? Quer dizer, o dia quando for começar a acabar, eu vou contar uma outra história e eu vou captar de novo. O problema é que esse captar de novo, né, nessa história em que eu não parou de pé para trás, hoje em dia ficou mais difícil, né? Mas isso não é ruim, isso é bom, é isso que eu quis dizer, né? Bom para o mercado. É bom para o mercado, porque tem coisa que eu não gosto de falar, mas eu vou falar aqui. Assim, nosso fundo 1, a gente não perdeu nenhuma empresa. Isso para um fundo de venture capital não é nem normal, né? Porque a gente fez planos assim, a gente fala, olha, não contem com a gente, até porque o nosso primeiro fundo ele foi um fundo muito pequeno, experimentação para todo mundo, e a gente foi muito claro, a gente falou, não contem com a gente para follow-on, porque a gente não tem dinheiro para follow-on. É
no fundo 1. Né? Olha, em algum momento você vai ter que você vai sair de casa, exatamente, você vai ter que sair de casa, não tem jeito. Então, assim, depois não olha para cá achando que não, qualquer coisa a gente vai, porque não vai ter. Né? Isso foi muito claro na parte, todo mundo sabia. Né? Então, qual foi a consequência disso? As empresas correram atrás para se tornarem assim, lucrativas, autônomas, isso não depender. Né? Então a gente tem empresa que a gente investiu lá em 2016 que está vivendo de forma autônoma, nunca captou mais R$1 depois e está vivendo bem. Né? Então, assim, isso, de novo, aí isso também não existe certo e errado. Mas a gente prefere viver com essa cena. Né? Óbvio que teve empresas, assim como tiveram empresas que captaram outros rounds e seguiram, então aí, né? Até foi a maioria delas, e teve saída. Né? E aí, voltando lá no início do que a gente conversou, o fundo 1 ele devolveu praticamente todo o investimento, né? Porque a gente fez 2 saídas em empresas que deram muito certo. Assim, né? E esse negócio precisa disso, só que é longo prazo. Né? Então o exit demora. O fundo 1 é de 2014. Então foram 10 anos aí, certinho. Foram 10 anos. A gente está vivendo um período de tensão agora, mas fizemos 2 saídas espetaculares. Assim, né? Então, o que nesse mercado também de corporate VC, né, ou de VC de nicho, né, assim, acho que é bastante único. Né? Você não tem muito histórico de gestores que fizeram o ciclo completo. O que eu estou querendo dizer com o ciclo completo? Fez o fundo, né? Originou bons negócios, investiu, ajudou a desenvolver, viveu o investimento. Também tem isso, né? O mais difícil é viver o investimento. Fazer o casamento não é que é fácil, né? Mas o mais difícil é viver. Né? E quando eu digo viver esse investimento, não é simplesmente botar o recurso e torcer para que um business plan aconteça. Lembra que a gente sempre traz uma componente onde aquela startup vai, de alguma forma, trabalhar com a corporação, seja para co-desenvolver, seja um contrato. Então, assim, a gente teve casos onde aconteceu isso tudo. Viveu o investimento, co-desenvolveu ou prestou serviço e vendeu. E saiu, devolveu muito bem o capital. Né? Então, o desafio maior é esse. Né? Mas a gente vai ver outros ciclos assim, a gente tem certeza. Né? Sim. Então, para os empreendedores, não se desesperem, ainda tem... Não, eu acho para... Desculpa, voltando à tua pergunta, assim, aí eu acredito que essa filosofia, né, de as empresas têm que ser criar, né, ter pelo menos uma visibilidade de quando ela vai tornar o seu negócio positivo, né, ou seja, break-even, tem que existir, né, numa captação. O cara tem que deixar muito claro, é daqui a 2 anos, é daqui a 3 anos, e aí o investidor vai... eu quero ou não quero correr esse risco. Né? Mas eu acho que isso trouxe para tanto investidores quanto empreendedores essa maturidade. Né? Então, eu acho que para empreendedores que pensam assim, constroem seus negócios com esse racional, não vai faltar dinheiro. Né? Não vai, porque eles estão se planejando para... a história se planeja para o inverno. O inverno vem frio. Né? E quando vem frio... Você tem que estar, tem que ter comida, um pouquinho não, bastante comida guardada, você não sabe quando vai. Né? E a gente está falando muitas vezes de negócios que estão criando novos mercados, né? Eletromobilidade. Né? Então, assim, a gente investiu em um negócio, Voltbras, que, né, faz o software para gestão de eletropostos e meios de pagamento para eletropostos. Está contando que esse mercado de veículos elétricos vai acontecer, mas em que timing? Quanto dessa parcela, né, de fato vai começar a migrar? Então, assim, tudo isso, como eu te falei, muitas vezes você não... Nesse caso, acho que a gente foi muito feliz. Está acontecendo o mercado, né, tá vindo forte. Né? Mas tem outros casos que demoram um pouco mais. Então, assim, o bom empreendedor, ele ajusta. Né? Ele captou 10 milhões para gastar em 2 anos. Se ele vê que não vai chegar ao mercado, demanda de mercado, ele vai sentindo e fala, opa, pera aí, aqueles 10 vão ter que durar 3. Vou ter que ajustar. Eu não vou contratar como ia contratar, eu não vou fazer isso, eu vou fazer, mas vou priorizar.
vou criar um outro produto que seja mais adequado. Exatamente. Né? O bom empreendedor, ele lê essa cena do mercado. Por quê? Porque ele está o tempo todo conversando com o cliente. É aquela coisa do cara que é apaixonado pelo problema. Esse cara vai ler a cena e o cara que gosta de chegar no break-even vai dar certo. Né? Legal. Beleza, eu acho que era isso. Richard, tem algum outro ponto que você gostaria de falar? Algum recado para quem está captando? Não, acho que é só para empreendedores que estão captando, busquem a MSW, né, principalmente nessas áreas, outras áreas. A gente gosta de conhecer novos negócios e estar em contato. Agradecer principalmente aos startups pelo apoio de sempre. Obrigado, Stephanie. E a gente fica à disposição. Você mandou um recado para os empreendedores, então agora um recadinho para os investidores também. Para as corporações que estejam buscando fortalecer os seus programas de CVC ou, de alguma forma, construir um programa novo, a gente também está super à disposição. A gente adora conhecer, conversar e contar um pouquinho, ouvir as demandas e contar um pouquinho também da nossa experiência com esse mercado. Legal. Mesmo quem nunca investiu em startup quer começar a entrar nesse mercado? Principalmente corporações que, até as corporações que nunca investiram, mas que querem começar a aprender, essas são empresas que a gente gosta muito de conversar. Legal. Gente, obrigada para quem ficou até agora assistindo a gente. Obrigada e a gente volta na quarta-feira que vem com mais um episódio do podcast MVP.